Então, nós estamos tratando, né, do assunto da culpa, né? Esse é um assunto, assim, bastante, bastante difícil, né, da gente, pelo menos para mim, para a gente abordar de uma maneira, vamos dizer assim, que traga força para a gente, né? Que traga conforto para a gente, né? Porque se a gente entra num assunto desse e não compreende, né, como lidar com essa situação, não nos traz nenhum benefício, né? Então, eu achei muito interessante a palestra que eu compartilhei com vocês, do Décio Yandoli. Achei que ele fez uma abordagem assim, bem positiva dessa questão, né? A questão do arrependimento, a questão da expiação, a questão da reparação, de uma maneira que consola, que nos dá coragem, que nos dá vontade de trabalhar essa questão. Só recordando, a culpa sempre nasce quando a gente deixa de cumprir um dever que a vida nos pede. Seja ele o dever de criar um filho, o dever de ser uma pessoa aberta, né, a ajudar o próximo, a se colocar no lugar do próximo, né, as nossas responsabilidades com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de caminhada, né? Então, a importância da gente compreender que a nossa consciência, na medida que a gente busca acesso, ela sempre vai nos alertar que nós estamos no caminho que vai nos trazer prejuízo espiritual. Então, é muito importante a gente estar em sintonia, né, com a nossa consciência, que ali está escrito a lei de Deus, né, uma lei universal, que é a lei do amor, né, que é a lei da caridade, que é a lei do perdão, que é a lei de justiça, né, como nós já estudamos já algumas vezes aqui no Livro dos Espíritos. Então, é interessante a gente abordar essa questão com esse sentimento, né? Nós sabemos. Eu achei interessante uma coisa que o Décio Andoli colocou. Ele disse o seguinte: nem sempre a gente precisa passar pelo sofrimento, pela dor, para a gente realmente ajustar nosso rumo, né? Ajustar nosso caminho de acordo com os ensinos de Jesus. Nós podemos fazer isso pela reparação, já ir direto ao ponto, né? Seja, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade com a pessoa, se a gente errou com essa pessoa, ir lá conversar com ela em particular, colocar, pedir desculpa, né? Colocar o orgulho de lado. E um dos grandes obstáculos, o Décio lembra muito bem, para nós vencermos essa questão, é a questão do nosso orgulho, né? Então, quando a gente está errado, chegar para uma pessoa e dizer: oh, eu errei, a minha postura não foi boa, a gente tem que abrir mão do orgulho. Não tem como. E até conta a historinha do cara que está num abismo, né? Segurando num galho, e na outra mão ele tem um saco que é o orgulho dele, pesado, né? Orgulhoso ali, aquele peso. Aí chega uma pessoa para ajudá-lo e estende a mão para ele. Ele está segurando num galho para não cair no abismo, né? Para não se matar ali naquela situação que ele está vivendo. Mas ele teria que largar o orgulho e levantar a mão para o outro poder segurar a mão dele e tirar ele do abismo. Mas o que muitas vezes acontece? A pessoa larga o galho, né? Larga os ensinos de Jesus, larga tudo isso que nós estamos aprendendo e deixa o orgulho arrastar ela o abismo das nossas culpas. Eu achei essa imagem que o Décio Yandoli trouxe, ela muito pertinente à situação que nós vivemos, né? Às vezes, por orgulho, a gente deixa de perdoar uma pessoa, a gente deixa de pedir perdão, né? Então, é algo para a gente olhar com muito carinho, né? Esse capítulo é um capítulo que eu pessoalmente considero ele muito importante, dever e culpa, né? Esses dois casamentos, a importância disso para nosso crescimento espiritual, para nós tomarmos consciência o quanto que o orgulho, né, ele traz prejuízo para nós. E o Décio toca no outro ponto também, que é a questão do amor próprio, né? Dizer que o orgulho cresce muito em pessoas que têm pouco amor próprio, que se valoriza pouco, né?
se acha menos, então ele quer forçar, se impor, né? Eu achei interessante, é uma questão que eu fiquei pensando também, até que ponto, né, que a gente se deixa levar por essas armadilhas, né? Mas, dando continuidade ao estudo, Emmanuel dá um alerta nesse livro Pensamento e Vida, né? Um alerta muito importante. Quando a gente entra em culpa, que é algo que acontece, mas que não é positivo, nós precisamos entrar realmente no arrependimento, na mudança de mentalidade, trabalhar na causa, né? Aquilo que está nos trazendo tantos prejuízos. Então, quando a gente entra nesse processo de culpa, é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Então, o Emmanuel está colocando aqui a culpa como um dos agentes de enfermidade, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com as mais complicadas diagnoses da patologia clássica. Então, tem doenças que surgem, né? E os médicos ficam quebrando a cabeça de onde veio a causa, né? O câncer, por exemplo, muitas vezes um grande enigma, né? E o câncer, na medida que a nossa mente entra em desequilíbrio, todos esses seres, né, que compõem o nosso corpo, que são trilhões de seres, eles começam a sentir também os nossos sentimentos doentios, né, os nossos pensamentos doentios, e eles se desequilibram. E isso é algo para a gente parar para pensar, né? E na medida que nós estamos vivendo mais anos, né, a vida média da humanidade está crescendo, né? Hoje nós temos uma média de 80 anos, né? Nos países mais desenvolvidos. Então, e quando a gente vai atingindo a maturidade, a gente vai atingindo a terceira idade, a gente reflete muito sobre a vida, como nós levamos a vida, quais as atitudes que nós tomamos. E nós temos que tomar muito cuidado nesses momentos para a gente não cair nesse sentimento aqui, né? Porque quem está encarnado aqui na Terra, nós não estamos num planeta feliz. Nós não estamos num planeta ainda em regeneração. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, nós vamos errar mesmo. Agora, qual que é o pulo do gato? É a gente não reconhecer o erro, não permanecer no erro. É isso que é o ponto-chave, né? Para a gente não cair nessa armadilha. Bom, já falei bastante. Alguém gostaria de comentar, complementar? Eu estava lendo o texto, Antônio, teve uma passagem aqui que me chamou muito a atenção, né, que Emmanuel, né, aqui a gente volta um pouco para aquilo que a gente já passou nos outros capítulos, não é? Eu me lembro que a gente viu isso, que ele diz que a gente precisa tomar muito cuidado, que no momento em que a gente tem esses sentimentos, a gente acaba entrando no campo vibratório de todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que estão, né, passando pela mesma coisa, não é? E o que acontece é que a gente se sintoniza e essa troca de energias, não é? Ela acontece. Então, que a gente precisa entender, não é? Que há sim essa troca fluídica, não é? E que uma vez, né, com esse sentimento, né, que ele fala aqui, né, que nos corrói, né? Que a gente acaba se sintonizando e isso acaba ganhando um vulto cada vez maior e cada vez maior. E aí acontecem os desequilíbrios, não é? E as doenças, né? Como você estava comentando. Me chamou muito a atenção essa passagem porque acaba remetendo aos outros capítulos do livro, não é? Afinal de contas, a vida é o que a gente pensa, né? Então, achei muito interessante. Era isso que eu queria dizer. Mais alguém gostaria de complementar? Esse ponto que o Alexandre colocou é o capítulo 6, se a minha memória não está me traindo, associação.
Esse é um dos capítulos fundamentais do estudo desse livro, né? E a gente, toda vez que a gente está com determinado tipo de pensamento, vamos dizer assim, não é um pensamento fugidio, é um pensamento que a gente tem sempre. É esse que vai gerando energia para a gente entrar em associação. Pensamento fugidio, de vez em quando vem, você faz uma oração, bota ele para correr, tranquilo. O problema nosso é quando começa a vir pensamentos recorrentes. Aí, muita atenção, que aí você está entrando, porque o problema é quando você entra, isso que o Alexandre alertou, quando você entra nessa sintonia, é muito difícil sair, porque você está preso a outras mentes. Por isso que muitas vezes a gente precisa lá no nosso cantinho, tomar um passe, né? Fazer o evangelho no lar, ir lá tomar outro passe, fazer oração, fazer leituras edificantes, para a gente sair desse quadro, né? Mas prestar muita atenção. Esse ponto que o Alexandre alertou, e esse capítulo Associação, vocês vão poder, lendo lá novamente, vocês vão poder lembrar o que é isso, né? E a importância de tomar cuidado com isso. E nós temos Interessante. trilhões de seres associados com a gente, que é o nosso corpo. Uhum. Né? Animáculos inteligentes. Né? O André Luiz, um livro, Evolução em Dois Mundos, ele chama essas células de animáculos, porque ela tem cérebro, né? Nossa célula tem cérebro, ela percebe, ela sente o que nós sentimos. Olha a responsabilidade quando a gente atinge o estágio humano que nós temos. Né? Nós temos hoje a capacidade de controlar milhões de células. Né? Se for contar átomos, então, a gente perde a conta. Né? Não sei nem falar o número. Um outro ponto interessante é que a lição passada foi sobre dever, né? Não sei se vocês todos se lembram, e aqui o que acontece, que o Emmanuel nos mostra, é um contraponto, né? Porque quando a gente estava falando do dever, Emmanuel nos explicou que se a gente, né, age, pratica e pensa dentro daquela faixa do bem que a gente conversou por várias semanas, a gente acaba se sintonizando com todos aqueles que também estão nessa faixa, não é? Então, aqui a, a culpa, como ele começa explicando no capítulo, não é Antônio, que é quando a gente não está nessa faixa do dever, né? E aí a gente tem a consciência, né? A gente entende que a gente está fazendo isso. Importante, né? Para a gente sempre entender, pelo menos eu acho fundamental, não é? Que aquilo que a gente pensa, a forma com que a gente age, não é? Como a gente gosta muito de falar no cantinho, é nosso campo vibratório, não é? É que vai fazer com que a gente, né, consiga viver em um certo equilíbrio, não é? Ou não, né? Dependendo das nossas escolhas. Coisa, a gente vai lidar, como nós estamos num planeta de provas e expiações, nós vamos errar mesmo, gente. Isso aí não tem jeito. Agora, o problema é a gente saber levantar, né? Sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz aquele samba antigo, né? Chico gostava muito, Chico Xavier gostava muito dele. E que a gente tem que levantar rápido, né? E não ficar preso a isso. Fala, bom, errei, já vi que não é por aí o caminho, vamos ajustar. Eu estou simplificando um pouco, né? A coisa não é bem assim, porque a gente causa dificuldade para as outras pessoas também. Então, vai lá, pede desculpa, pede perdão, vê o que pode ser feito para reparar aquilo o mais rápido possível, né? Porque Jesus ensinou, enquanto estiveres andando com ele, aproveita e faz o acerto, para não ficar complicado depois, para ele não te levar para o juízo, né? Ou seja, para ele não ficar te culpando, vibrando contra você. Aproveita para lá, certo, porque a gente erra mesmo, como outras pessoas vão errar com a gente. Né? Aí Jesus foi dando os mecanismos psicológicos para a gente lidar com o nosso crescimento espiritual nesse período que nós estamos vivendo. É um período ainda bastante, vamos dizer assim, inicial do espírito humano. Né? Então, é muito importante a gente ter noção disso, né? Não ficar remoendo, né? Não ficar espiando, e em direção ao amor, né? E em direção à reparação. Então, esse é um ponto-chave, né? Eu achei muito interessante.
Mais alguém? Se não tiver, eu vou para o próximo slide. Então, vamos lá. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso, de que sejamos portadores. Olha que interessante isso. Ali atrás nós estamos falando que a culpa leva a gente a ficar doente. E a parte do corpo, né, que a gente tá ligado àquele processo. Por exemplo, se eu agredir uma pessoa fisicamente, né, por uma cólera, por uma raiva, né, e normalmente é o fígado, tem muita ligação com a ira, né, é o órgão, segundo os chineses, tem muita ligação. Os chineses estudam muito essa questão da ligação dos sentimentos com os nossos parte do corpo, né? Por exemplo, a tristeza, né? A melancolia está muito ligada ao pulmão, né? A problemas no pulmão. A raiva, a ira, muito ligada a gente não aceitar a crítica, por exemplo, está muito ligado aos rins. Eu não sou um especialista nessa área, nunca estudei assim com profundidade, mas os chineses fazem muita relação. Então, quando a gente, por exemplo, é muito orgulhoso, não aceita a crítica, não aceita uma pessoa te chamar a atenção e tudo, normalmente você começa a criar problema nos seus rins. Se você é uma pessoa muito colérica, você acaba arrumando um problema no seu fígado. Se você é uma pessoa indiferente, você acaba trazendo consequências para o seu coração, né? E isso é um negócio muito sério. Então, a medicina chinesa está até mais avançada do que a medicina tradicional, em relação a criar essa questão corpo e sentimento, né? Muito interessante. Pena que eu não tive chance de estudar com mais profundidade essa questão das correspondências, né? Então, a culpa vai gerar, né? Que tipo de sentimento que a culpa está me gerando? Está me gerando ódio, está me gerando raiva, está me gerando melancolia, está me gerando tristeza, está me gerando indiferença, que a gente começa a colocar muita desculpa, né, para a culpa, né, tentando fugir da culpa. Isso é um pouco de indiferença, né? E é interessante a gente ver que como é ruim a gente cair nessa armadilha. Então, é melhor trabalhar em direção à reparação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Algum comentário, pessoal? Estão pensando muito? Tranquilo? Até o Faustinho hoje está mais caladinho. É um assunto bem profundo, né, pessoal? A gente mexe muito com o nosso pensar, né? Leva a gente a uma reflexão bastante profunda. Não sei, falo por mim, né? É o Posso falar? remorso, Oi? é o remorso. É. E como é que você vê isso, Faustinho? Lidar com isso, Fausto? Eu acho que nessa daqui não vai ser fácil, não, cara. Oi? Nessa daqui não vai ser fácil, não. Não é não, né, Ah, não compadre? é, depende muito, né, das circunstâncias, das coisas. Mas, vamos dizer assim, né? A, a culpa também depende muito da intensidade que você dá para ela e do peso que você dá, né? Porque se você. Eu estava ouvindo hoje um pinga-fogo e uma mãe perguntou assim para o Jorge, né? Que ela tem um filho de 32 anos e que há quase 30 anos esse filho não. Não, como é que é? Ela tem um filho de 32 anos
e que há quase 30 anos ele não olha para a cara dela, não conversa com ela, não fala com ela, não quer nem saber dela e desconsidera. E ela estava perguntando para o Jorge o que fazer, porque ela estava desesperada, desconsolada com isso, né? Então ele deu algumas orientações para ela, e aí a Sâmia, que é a esposa do Jorge, falou também, falou, olha, você como mãe, é difícil você hum, deixar de reconhecer esse amor do filho. Falou, você vai sofrer, mas tem dois tipos de sofrimento. Tem aquele sofrimento que você passa com resignação, com compreensão, com tolerância, e tem aquele sofrimento que você passa com revolta. Mas, de tudo, precisa deixar bem claro o seguinte: se você fez tudo que você podia por ele e ele não aceita você como mãe, já com essa idade, você não tem mais que se preocupar com isso. Você vai ter que passar por esse sofrimento, mas que você passe por ele com resignação. Porque senão, aí que entrou, né? A culpa vai te corroer depois. Porque você vai ficar se perguntando assim: o que foi que eu não fiz para ele? Por que que ele não me aceita? O que foi que eu deixei de fazer? E não é assim. Ele estava explicando que, olha, se você recebeu esse espírito e ele tem essa dificuldade com você, provavelmente ele tem esse problema já com você, mas você o recebeu. Você deu a oportunidade dele de reencarnar, de voltar, de vir ao planeta, de evoluir e de aprender a perdoar. E você, acho que ela é espírita, ela é uma moça espírita, uma mãe espírita, e ela falou, olha, se você fez tudo certo, você não precisa se culpar por isso. Você pode se isentar dessa culpa, porque depois dos 8 anos, a responsabilidade de todos os atos é exclusivamente dele. Mas se nesse período, até os 8 anos, você cuidou bem dele, você fez tudo que você podia, mesmo ele te rejeitando, você está isenta de tudo isso. Aí você fica pensando, né? Olha o estado dessa mãe, né? Uma mãe que está aí, deu à luz a essa criança, trouxe esse espírito para o mundo. Imagina se esse espírito, se essa mãe continuar dando vazão para essa culpa, como é que vai ser? Então, veja, são algumas situações que não é simples, porque o sentimento de mãe por um filho é muito grande. Né? É diferente de eu sentir uma culpa por ter xingado o Antônio de porco velho, de, sei lá, de atrapalhado, de louco, de imbecil. É diferente isso. Né? A gente, eu parto para cima do Antônio com uma certa agressividade, mas ele é um conhecido, é um amigo, mas eu faço isso. Aí daqui 15 anos eu vou me arrepender disso, eu vou lá, olha, Antônio, me desculpa, me perdoe, e não tem eu fiz, e agora só resta eu pedir desculpa. Agora, um amor de mãe por um filho que ele a rejeita de todos os modos, em todos os sentidos,
Deve ser difícil, hein? Você está tocando num assunto, Fausto, um assunto muito importante. A gente precisa compreender o amor como Jesus nos ensinou, né? E o amor, ele traz o verdadeiro, né, como Jesus nos ensinou, ele traz completamente o desinteresse. A gente ama, a gente não espera a retribuição. Isso é um desafio para nós, né? Porque muitas vezes, por que mãe vira sogra? Não sei se você já parou para pensar. E a mãe, quando o filho casa, ela se sente, às vezes, desconsiderada porque ele escolheu outra mulher, né? É um negócio bem complicado. Mas quem ama vai fazer de tudo para que ele seja feliz com a escolha dele. Então, muitas vezes, o grande problema nosso do amor, que o nosso amor aqui, ele é um pouco desvirtuado, porque a gente espera, vamos dizer assim, alguma recompensa, né? E a mãe, principalmente, a mãe doou a vida, cuidou, amamentou, trocou a fraldinha, que não é fácil, né? Trocar fralda de criança, o cheirinho não é lá a grande escolha, cuidou, levou para a escola, né? Encarou toda a adolescência, toda a dificuldade, né? Orientou, deu bons exemplos e tudo. E uma mulher que olha para a outra nem olha para a cara dela, completamente indiferente. Mas se ela ama verdadeiramente, ela vai saber esperar, ela vai fazer uso da paciência. Não estou falando que é fácil, estou dizendo que estou colocando a coisa como a gente aprende no Evangelho, né? A caridade tem que ser desinteressada. Então a gente tem que amar e não esperar nada em troca. Se eu sou amigo de uma pessoa, eu vou fazer tudo que eu posso em favor daquela pessoa, mas não quero nada em troca. Se eu estiver esperando obrigado, o bicho pega. Não estou falando que é fácil, de maneira nenhuma fácil, mas é algo para a gente parar para pensar. Que fácil não é. O exemplo maior que eu vejo até agora, inclusive eu li no Evangelho hoje de manhã, né? É o capítulo 92 do Caminho, Verdade e Vida, Madalena, que o Emmanuel fala sobre ela, né? Que o esforço que ela fez, e foi até maior, o esforço dela foi até maior do que o de Paulo de Tarso. Por quê? Olha que interessante a colocação que ele faz. Deixa eu pegar aqui. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência. Angustiosa. Então, é assim, é algo que é uma mudança que você tem que vencer tudo, né? Você tem que vencer tudo. Você tem que vencer suas vontades, você tem que vencer as suas paixões, você tem que vencer as suas angústias, suas tristezas, suas alegrias, você tem que vencer tudo aquilo que sai de dentro de você que você mais almeja.
Tudo, 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 tudo. E ela fez isso. Esse é um exemplo maior que eu vejo de amor, porque ela vivia numa casa, num conforto, num luxo, ela tinha nas mãos dela quem ela queria. De repente, uma conversa simples com Cristo fez ela mudar, largar tudo, sair, ir embora, e foi viver, cuidar dos leprosos. Quer dizer, é muito difícil isso, né? Tem um ponto que o Emmanuel fala que uma das coisas mais difíceis foi ela conseguir vencer o vício, porque ela era uma viciada, né? Ela era uma obsidiada e viciada. E o vício realmente é difícil de você vencer. Já Paulo não, ele tinha dentro dele aquela paixão pelas leis, né? Pelo estudo, pela compreensão. Então, para ele foi mais fácil, porque quando ele entendeu a, a, a colocação de Jesus para ele, ele falou assim, bom, é só eu aplicar as leis que acabou, e aí eu vou. Mas ela não, ela teve que vencer tudo que tinha de bom e de ruim dentro dela, porque ela poderia muito bem falar assim, ó, mestre, olha, eu sou uma pessoa caridosa, mas aí ele iria entender esse caridosa que ela fala, mas como que é essa caridade dela? Como que ela fazia essa caridade? Era igual para todo mundo? Pode ser que não. Ela poderia ser caridosa com os pobres, mas ser uma caridosa egoística com os ricos. Então, assim, eu vejo, eu entendo até essa mãe, né? Porque é difícil mesmo. Agora depende do peso que a gente dá, né? E a importância. Então, eu te ofendi, Antônio, eu te magoei, eu fiz um monte de coisa para você. E aí, quando eu me arrependo disso, quando eu me dou conta do que eu fiz, se eu me preocupar em como você vai olhar o meu pedido de perdão, eu posso me sentir culpado para sempre. Porque você pode falar assim, você diz assim, Fausto, eu te perdoo, mas eu não aceitar isso, eu sempre achar que você me perdoou da boca para fora. E não que tenha sido, mas a culpa pode gerar isso na gente. Então, esse é um processo muito delicado mesmo, é um tema que precisa ser muito bem refletido em todos os sentidos. É claro, não vai se esgotar esse tema, né? Mas porque as situações para a culpa são diversas, são imensas. Bom, eu já falei de. Mas foi bom, Afonso. É interessante Estou colocar essas questões, né? até ficando rouco já. É um assunto, assim, eu pedi muito a Deus, a Jesus, para me ajudar a tratar esse assunto tão importante, mas com a leveza do Cristo, né? Sei que eu estou longe de poder fazer isso, mas a gente pode pedir ajuda, né, nesse sentido, porque é algo muito importante para nós, para a gente superar essas questões, né, na nossa vida e a gente receber o Cristo, porque o nosso grande problema é ir abandonando o eu, né, o orgulho, a personalidade, e deixando o Cristo penetrar na nossa alma. O Cristo no sentido assim, dos seus exemplos, dos seus ensinos, e a gente ganhar a paz que ele prometeu para a gente, porque na medida que a gente se integra à família cristã, estou dizendo um plano mais elevado, a gente começa a não se importar, entre aspas, né,
com os espinhos da vida. A compreender que isso faz parte do momento que nós estamos vivendo, do nosso processo de crescimento espiritual. E quem ama não precisa perdoar porque não se ofende. Né? Eu estava lembrando uma vez, eu tive um problema com uma pessoa, e aquilo me incomodava. Um dia resolvi conversar com ela, né, falar. E eu não lembrava de nada. Eu falei, não estou lembrando, você está falando isso para mim aqui? Eu não lembro disso, não. Sabe? E eu vi sinceridade no olhar dele. Eu não lembrava mesmo. Aquilo não foi nada para ele, mas foi muito para mim. Então, é muito interessante isso, porque às vezes para o espírito, né? Isso é muito comum você ver em reuniões mediúnicas, a pessoa, às vezes há um diálogo entre dois espíritos, e o outro coloca assim, não, eu não me ofendi, eu compreendi a situação que você estava vivendo. E ali, o grande problema da pessoa era ela se perdoar, não é o outro, entendeu? Então, é muito interessante a gente ver as nuances, né, que a culpa nos leva, né? E Emmanuel fala algo que me marca muito, ele fala assim, nada se resolve sem a paciência. Que a paciência é a ciência da paz no tempo. Porque tem, às vezes, essa mãe, por exemplo, que você citou como exemplo, ela vai ter que ter uma paciência muito grande, talvez nessa encarnação e na outra, para que o filho possa olhar para ela sem indiferença, olhar para ela com um olhar de amor. Isso precisa de paciência. E quanto mais ansioso a gente fica para ter isso, mais longe a gente fica. Parece que a impaciência tem uma energia que afasta as pessoas da gente. E a paciência não, a paciência atrai. Então, à medida que ela tiver paciência, não dá tanto valor, ele vai sentir isso. Provavelmente ele, como espírito, vai perceber, para minha mãe já não está esquentando comigo. Eu queria que ela sentisse, e ela não está sentindo mais. Talvez isso seja o ponto de convergência para que eles possam se encontrar. Né? Então, isso é muito comum na nossa vida. Você fica muito ansioso para aquela pessoa te reconhecer, te perceber, e você só afasta a pessoa. À medida que você esquece, você vai levando a sua vida com carinho, com respeito para aquela pessoa, mas ela busca você. Então, é muito interessante essa questão. Nós somos seres muito, muito sutis, né, no nosso caminho. Mais alguém gostaria de comentar? Senão nós vamos dar mais um passo. Não tem muito a ver assim, mas a imagem é a seguinte: nós somos seres que saímos da animalidade e estamos vivendo agora a experiência de espírito humano, né? São milênios e milênios, bilhênios, sei lá quanto tempo a gente leva para sair do átomo e chegar até a condição que nós temos hoje, a condição humana, né? E a gente está tomando consciência das leis morais, vamos dizer, nesse último milênio que nós estamos tocando, né? Muitos de nós estão tocando na questão da moral cristã, na questão da lei de Deus, da lei da moral, né? Principalmente a lei de justiça, amor e caridade, né? E aqui tem um fechamento com relação ao dever, né? Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, um pai que abandona a família, deixa, por exemplo, a mulher ali abandonada, tendo que cuidar dos filhos, a gente sabe de muitos casos desde que a mulher vira o arrimo de família, né, toma a frente. Nós temos nas famílias, às vezes, histórias assim, e a gente vê a força dessas mulheres, o exemplo que elas deram, e o quanto que elas tocaram no coração dos filhos. Né? E o pai, como é que fica diante da deserção do dever no mundo espiritual? Né? Quando você tem a oportunidade de estar à frente de uma nação, ou de estar à frente de uma cidade, como líder, né?
e você faz mau uso dos recursos que Deus colocou na sua mão, da oportunidade que a vida colocou nas suas mãos para você trabalhar em favor, né? Usar a sua inteligência, a sua capacidade, a sua astúcia em favor das pessoas, né? Do progresso, para que todos tenham o essencial para a vida, né? Uma casa, uma educação, que tenham os cuidados de saúde necessários, uma boa alimentação, né? E você larga isso, você usa, né, esse dinheiro em favor próprio e só da sua família, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo. O que isso traz, né? Essa quebra do dever, da quebra dessa oportunidade, o que isso traz, né? De arrependimento, né? E isso leva a essas existências. A gente vê algumas vezes, nas reuniões mediúnicas, espíritos, né? Da Idade Média, espíritos que participaram das cruzadas, espíritos que participaram da Primeira Guerra Mundial, espíritos que participaram das batalhas entre a França e a Inglaterra, e a gente fica pensando assim. E para eles o tempo, o espírito, o tempo não tem o mesmo significado, né, para nós. Então, para eles, tem 500 anos para nós aqui, para eles estão vivendo aquele momento do erro, né? Aqueles espíritos que se envolveram com a Inquisição, que torturavam, né, as pessoas, a dificuldade deles, né? Nós temos um palestrante, um médico, Paulo Henrique Frutuoso, e ele diz, eu não sei, e ele foi um desses, né, que está agora, foi a primeira encarnação dele que ele está de pé, né, que ele teve a ajuda muito grande do Frei Luiz, lá tem o trabalho lá espiritual dele, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir, a luta dele, né, então ele fala, ainda tem muito pela frente, mas é a primeira encarnação minha que eu estou de pé, né? Eu estou exercendo a oportunidade de ser um médico, de curar as pessoas, ele é oncologista, né, cirurgião oncologista, então eu gosto de ouvi-lo, né, que a gente sente que ele está falando com o coração, né, e ele trabalha com manifestações físicas, né, de médicos que se manifestam pela ectoplasmia, né, trabalham, curam, etc, etc. O trabalho de resgate dele, igual ele fala, eu vou ter muitas existências ainda para poder reparar o mal, mas eu sinto nele assim, a alegria de estar podendo fazer isso, né? Então é muito importante a gente estar muito atento, que às vezes a impaciência, né, o nosso apego aos prazeres terrenos, nos tiram, né, do dever. O dever de escutar, né, a companheira ou companheiro, o dever de escutar os filhos, de se envolver, né, na vida, às vezes, ali, mas de se envolver não no sentido de se impor, mas no sentido de ouvir, de ajudar na compreensão, de amparar quando for pedido, né? Não se impor, nunca se impor, mas estar ali presente, né? E a gente vê a importância disso nas nossas vidas. Guardando sempre no coração que nós vamos errar mesmo, faz parte do nosso aprendizado, a gente aprende muito com eles, né? Mas quando a gente tem essa percepção, a gente se fortalece, a gente aprende a se amar, aprende a se perdoar, aprende a buscar o outro humildemente, né? E é muito interessante a gente pensar nessas questões com muita profundidade, para evitar, né? Para a gente ficar nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, né? Para que a gente possa restaurar nosso espírito, né? Para que a gente possa ganhar a paz que Jesus nos ensinou. Falei bastante, algum comentário, pessoal? Então vamos em frente. Cair em culpa demanda, por isso, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Palavra-chave, né? Humildade. Não se vê mais, né? Não deixar o orgulho
tomar conta das nossas vidas, né? E Jesus lembra, né? Aproveita enquanto você está em caminho, né? Está caminhando aqui com as pessoas, busque se reajustar com elas, né? Quantos, hoje, né? Quantos relacionamentos vão ao fracasso por falta dessa palavrinha, né? A gente olhar muito mais os interesses pessoais, que é a raiz de todo o mal, né? E não olhar o interesse do outro, não buscar o reajustamento, não buscar a compreensão, não usar da paciência, do silêncio, algumas vezes, evitar consequências graves, né? Porque isso nos leva à escola de longas. Nós aqui somos espíritos, né? Já caminham, né, nessa escola das longas reparações. E agora nós estamos tendo nas mãos material com uma reflexão mais profunda, né? Do nosso viver, do nosso relacionamento. E nós precisamos ter humildade. A gente não é mais, né? Esse é o primeiro degrau de toda a nossa evolução. A compreensão que nós somos irmãos. Que cada um tem, foi criado por Deus, é único, né? Tem um valor imenso. E é nossa necessidade trabalhar essa questão no nosso coração. Como o Faustinho estava lembrando, fácil, ninguém aqui se engane, o que não é, porque nós somos espíritos muito orgulhosos. Não posso falar isso por mim, não posso falar por mais ninguém. Então, vencer essas dificuldades do coração é essencial, né? Para a gente não ficar preso, né, gente? Vai e volta, vai e volta. Até quando? Né? Então, isso é algo para a gente pensar. Algum comentário, pessoal? Se não, vou dar mais um passinho, viu? Porque são assuntos que eu tenho certeza que vocês estudam, né, no seu Evangelho no Lar, na sua leitura diária do Evangelho, essas questões, né? A gente está vendo muito a questão da consequência que isso traz nas nossas vidas, né? Então, vamos dar mais um passo aqui. Vai estar nosso mestre aí, né, querido? Lembrando que devemos colocar o candeeiro, né, acima, né, das nossas vidas. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio, médico, Jesus veio para aqueles que estão doentes, não é isso? Nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Quantas vezes perdoar? 70 vezes 7, infinitamente. Cada falta que os nossos irmãos cometerem com a gente. E aí está o caminho do nosso reerguimento espiritual, né? Da nossa verdadeira felicidade. Comentários, pessoal? Comentário, pessoal? Tranquilo? Eu não sei se eu fiquei com o microfone fechado, enquanto eu estava falando. Está todo mundo aí tranquilo, então eu vou fazer a oração, que o Eduardo já está aqui presente com a gente, né? E a gente faz a oração de encerramento e de início da próxima atividade. Alguém gostaria de fazê-la? Se não, Eu faço. faz, Eduardo, maravilha. Então vamos colocar aqui o nosso mestre querido nos abraçando aqui, né, para te inspirar. É isso aí. Muito bem. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a oportunidade que temos de estarmos reunidos em seu nome, em nome de Deus.
muitos de nós na própria casa espírita e outros em nossos lares, e agradecendo certamente a equipe espiritual da casa, do nosso cantinho, que sempre nos intui, nos auxilia nos nossos estudos. E agradecemos a primeira hora do estudo realizado, né, sobre o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, e também agradecemos pela oportunidade de começarmos o nosso estudo sobre mediunidade. Pedimos aos espíritos queridos e amigos que nos visitem, nos intuam para o melhor entendimento. E a eles também agradecemos pela hora de estudo realizada. E encerrando, então, a primeira hora, iniciando a segunda hora, ofertamos à equipe espiritual a prece de Pai Nosso, para que ela seja utilizada com o nosso preito de gratidão em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja.